Porque eu acho que você não deveria ir para o Marketplace B2C e sim deveria ir para o Marketplace B2B. O vídeo de hoje é sobre isso e eu já começo te implorando aqui o seu like e se inscrever aqui no canal, porque a gente já está com 322 inscritos, a gente vai chegar em 400 em breve e eu quero que você me ajude nessa estrada aí também. Eu lembro você também que no link do vídeo aqui, no link da bio aqui no canal do YouTube, você vai encontrar um link do grupo dos fundadores, que é um grupo de WhatsApp, que você vai conseguir trocar ideia comigo e com outros fundadores ou pessoas que estão abrindo a empresa para trocar figurinha. Realmente isso é gratuito, então convido você a participar lá comigo, tá? Então, vamos pro vídeo de hoje. Hoje a Carol tá aqui do meu lado. Então, acredito que vai ser um vídeo que é bacana, tá? Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso e eu acho que é o seguinte: quando a gente vai falar sobre marketplace, eu não tô falando aqui de abrir e-commerce, não tô falando aqui de Mercado Livre, nada disso. Estou falando de serviço, tá? Intermediação de serviços. Quando a gente está abordando esse assunto, é muito importante entender o seguinte, e eu falo isso, eu fiz até um vídeo recentemente sobre tráfego pago. Quando você vai para um público B2C, obviamente, você tem uma atmosfera, você tem um mercado muito maior do que o B2B, naturalmente. Você tem 200 milhões de habitantes no Brasil e você deve ter ali, sei lá, alguns milhões de empresas abertas no Brasil e com certeza não são todas que podem ser os seus clientes. Inevitavelmente, é natural que a gente tenha determinados nichos ou tipos de clientes que possam realmente querer comprar de você. Dito isso, apesar de você ter um mercado muito maior e a possibilidade de pegar mercados nichados dentro do B2C, você geralmente tem uma competição muito maior frente a esse mercado e geralmente um ticket muito menor. E aí, por conta disso, dificilmente essa conta bate no final da última linha. Porque pensa comigo, vamos supor que você quer fazer um marketplace de serviços. Esse é o clássico de, sei lá, serviço de limpeza, tá? Vamos supor que você entendeu que existe uma dor de mercado, que é encontrar diaristas para fazer serviço de casa, beleza? Dito isso, você pensa assim, cara, eu consigo centralizar todas as diaristas da minha cidade e colocar essas diaristas dentro de um sistema, e aí você, como morador daquele condomínio, solicita ali uma diarista, essa diarista vai lá, você paga R$200, sei lá, uma meia diária, uma diária, essa diarista vai lá, você gosta como consumidor, e aí dali em diante é a grande dúvida. Então você tem dois grandes pontos. Primeiro, como encontrar esse condômino, esse morador que estava precisando de uma diarista, como você encontrar naquele momento de compra, como você encontrar, segundo ponto, como você encontrar uma pessoa que está precisando de uma limpeza e ainda não tem uma diarista, esse é um outro fator. E um terceiro ponto, que é isso só na aquisição, por que ela vai querer comprar através de um sistema se ela está habitualmente acostumada a comprar diretamente via serviço tradicional. Esses são os primeiros que veio na minha cabeça agora. E aí um segundo ponto. Então, esse é o primeiro. Então, esses três tópicos que envolvem esse primeiro tópico, esse primeiro ponto que eu quero comentar. E o segundo é a retenção desse cliente. Pensa que, vamos supor que você conseguiu adquirir, achou o cliente, conseguiu achar um condomínio que quer, conseguiu convencer ele a contratar via plataforma, e aí ele pagou R$200 e gostou daquela diarista. Qual o grande risco de verdade? Seja sincero com você mesmo. Qual o grande risco de verdade que ele tem em assumir um risco de contratar direto sem a tua plataforma, depois que ele gostou da diarista? Por que ele não vai querer comprar direto da diarista, que não vai ter taxa de intermediação nenhuma, e que, sinceramente, o risco é o quê? Ela ter uma má limpeza, ela fazer uma má limpeza, e aí talvez a casa ficar suja e ele não contratar mais? Você entende? Aí ele investiu R$200, ela não foi. Ainda é R$200, sabe? Não tô dizendo que é pouco dinheiro, acho que para muita gente isso é muito dinheiro, ainda mais tangibilizando aí no salário mínimo, R$200, praticamente um quinto, um quarto já do salário mínimo. Não tô tirando esse mérito, tô só considerando que, numa ordem de grandeza, R$200 ainda é um risco baixo, né, na cabeça do ser humano. Então tu concorda comigo que ainda tu vai ter um trabalho gigantesco e caro
para conseguir reter esse cliente que tem um ticket desse tamanho. E concordemos aqui que você vai ter um custo de um transacional de R$200, que a gente sabe que você vai ali levar de 10% a 20%. Então vamos supor que de R$200 você leve R$30. Então você claramente não gastou muito menos do que R$30 para adquirir. E claramente você vai ter uma dificuldade de manter esse cara por R$30 de faturamento. Olha a quantidade de dificuldades que você vai ter. Agora multiplique isso por, sei lá, 1000 vezes. Porque toda vez você vai ter que adquirir um cliente novo, toda vez você vai ter uma dificuldade gigantesca de manter esse cliente, porque é um ticket baixo, com risco baixo, ele vai querer fazer uma contratação direta, isso sempre vai estar no calcanhar de Aquiles de todo marketplace, isso até Mercado Livre, tá? Desde os não conhecidos a Shopee, beleza? Então pensa que isso é uma dificuldade do B2C. E aí, olhando no primeiro fator que eu comentei de aquisição, pensa que, independente de qualquer coisa, quando você for carregar isso no tráfego pago, porque meio que é inevitável você ir para o tráfego pago, dito que você não vai ter dinheiro suficiente para fazer marketing em massa, né? Então você fazer aquisição em TV, etc. Então você vai ter que achar formas ali de adquirir isso de outras maneiras. Não estou dizendo que é impossível, mas eu estou dizendo para você que não é, na minha opinião, o melhor caminho para você começar. E eu digo para você o seguinte, agora vamos supor que esse mesmo marketplace de limpeza comece a ver um outro nicho, e eu sempre pego um exemplo do formigueiro. Ele fala assim, cara, meu produto é bom, as minhas diaristas são boas, só que todos esses outros fatores que tem muito mais a ver comercialmente falando, que me dificultam a crescer do que o meu produto. Porra, legal, tá, eu tenho um produto aqui. Será que não é melhor só eu repensar o nicho e a persona, né, o ICP que eu estou atendendo? E aí aqui você começa a talvez trabalhar melhor o teu discurso. Então, pô, beleza, eu vou abrir mão daquele negócio que eu falei no começo do vídeo, de ter talvez um mercado gigantesco que eu poderia trabalhar? Vou. Só que talvez eu consiga ficar especialista num pequeno nicho e depois eu vá crescendo e quem sabe no futuro voltar para B2C. Então vamos supor que um serviço de limpeza, que me parece muito interessante, você possa focar em limpeza de pós-obra, um exemplo. Ou que você possa focar em limpeza de restaurante. Me parece que alguns restaurantes, eu estou imaginando aqui, sempre sempre vai precisar de serviço de limpeza. Então, vamos imaginar ambientes em que você coloca o seu gravetinho ali e saiam várias formiguinhas. Porque você concorda comigo que é muito mais barato você procurar o formigueiro, que tenham várias formigas, do que ficar procurando uma formiga por uma. Nessa analogia, é muito mais interessante você achar um primeiro formigueiro e ser especialista em formigueiro, e que, obviamente, umas formigas vão querer entrar e outras não, mas pelo menos você sabe se comunicar com aquele formigueiro. Então, vamos supor, nesse exemplo que eu trouxe, que você comece a focar em limpeza de pós-obra. E aí, você começa a não ficar fazendo marketing, tráfego pago a nível de massa, você começa a procurar obra. E aí, na tua comunicação, site, Instagram, essas coisas, você começa a focar em limpeza pós-obra. Beleza, já começo a melhorar meu pitch aqui. Na hora da venda, você começa a pensar num pitch que interesse para esse comprador. Talvez aí sim a segurança de pagamento já começa a fazer sentido. Porque aquela segurança de pagamento, convenhamos, R$200 por mês ali, beleza, que seja às vezes até por quinzena, ainda é um dinheiro interessante, mas tu concorda que não é um volume interessante por cliente. Agora, vamos supor que um cliente que tenha limpeza de obra, que a gente sabe que limpeza pós-obra não é R$200, ela é mais que isso. Aqui você vai ter, às vezes, um único cliente que vai te trazer demanda durante o mês todo, durante o ano todo, e locais pontuais. Você também consegue trabalhar a regionalidade, que é muito interessante para o marketplace. E aí, aquele produto em que você trabalha com a dor em cima de por exemplo, risco de pagamento, começa a ficar interessante. Aquela dor de você achar diaristas que consigam trabalhar naquele momento, naquele calendário, naquele cronograma que o cliente está precisando, começa a ficar mais interessante ainda. E agora o seu custo de aquisição cai, porque você começa a focar diretamente em determinados nichos que um cliente te traz mais venda. O seu ticket médio começa a aumentar, porque talvez você não trabalhe agora com R$200 da diária, assim você começa a trabalhar com volume de trabalho.
E por fim, você começa a ter um LTV maior, porque agora você não foca mais na limpeza, você foca no cliente. Então, quando você foca na limpeza, nesse exemplo que eu estou trazendo, o seu único produto é a limpeza aqui. Se você só foca aqui, isso sempre vai trazer um custo de aquisição muito alto frente ao retorno daquela limpeza, né? Agora, se você foca na carteira do cliente, agora aquele cliente te traz, assim, entende que o cliente que te traz demanda. Então, se aquele cliente que te traz demanda traz várias limpezas, agora o teu foco não é mais uma limpeza, e sim o cliente. E aí o teu custo, o teu retorno por cliente é muito maior do que uma limpeza. E aí, cara, o teu cenário começa a ficar muito mais interessante, porque vamos supor que você fique especialista em limpeza pós-obra, aí vamos supor que você fique muito, assim, como é que eu posso falar? Você tem uma capilaridade muito maior. Vamos supor que eu sou de Curitiba e eu consiga pegar todas as limpezas pós-obra de Curitiba. Porra, agora eu fiquei muito bom na cidade, agora eu posso ir para uma próxima cidade, ir para uma próxima cidade, ir para uma próxima. Então você faz um crescimento de espiral, que a gente chama, você vai crescendo em regiões. Se não dá para fazer isso, se, como o meu caso, não foi esse modelo, você pode trabalhar no modelo de nacional. Só que ainda assim, você indo para o nacional, você tem uma coisa boa, que é ter um topo de funil maior, né? Então não depender só da sua cidade, só que sim, você tem uma dor do outro lado, que é os sellers, que nesse caso seriam as diaristas, só que ainda assim, nesse exemplo, você ainda sabe onde atacar, ou seja, quem tem limpeza de pós-obra são X tipos de clientes, e não é mais um tipo de trabalho de massa. Então eu acho que aqui você deveria fazer um trabalho muito grande de talvez pivotar o seu negócio e focar no B2C, nem que isso seja passageiro. Eu acho que o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aqui no canal, dá o seu like também, porque se você não gostou, dá o seu dislike, porque daí eu sei o que vocês estão achando do vídeo também. E espero que você tenha gostado. Já se inscreve aqui no canal e no link da bio do YouTube. E no link da descrição desse vídeo eu tô colocando o link do grupo dos fundadores. Eu já quero que você entre lá, cara, porque é um grupo gratuito que a gente vai trocando ideia e que é gratuito, cara. São outros fundadores que podem estar no mesmo momento que você e que nesse momento pode ser que você não esteja faltando um pouquinho desse network, beleza? Um beijo.